Já tinha feito minha primeira comunhão com os meus 11 anos. Mas foi nessa fase, com os 14 anos, que eu comecei a beber cerveja, comecei a sair. Nessas saídas eu não voltava para casa, eu fugia e dava muito trabalho, porque eu penso que um pai e uma mãe não colocam o filho no mundo para isso. Hoje eu sou mãe do Daniel, de 10 anos, da Helena, de 5 anos. E eu sei bem o que é sentir e projetar na vida de um filho aquilo que você mais sonha. Que sinceramente não é o meu desejo, a melhor faculdade, que ele ganhe muito dinheiro, mas que eles sejam homens e mulheres de Deus. É por isso que eu invisto o meu tempo, é por isso que eu invisto a minha saúde, é por isso que eu invisto tudo que eu sou e tudo que eu tenho nessa preocupação e nessa vontade, nesse desejo muito particular, que acima de tudo que eles sejam de Deus. Hoje de manhã a Helena foi gravar um programa para o Cantinho da Criança, lá de princesas da Bíblia, e a tia que estava gravando, a diretora do programa, mandava as fotos para mim e eu vibrava. É isso que eu espero para minha filha, é isso que eu desejo. Mas eu, com os 14 anos, talvez tenha frustrado o sonho da minha mãe e do meu pai, que na época nem conheciam tanto a Deus, não frequentavam tanto a igreja, mas tinham e esperavam o melhor para nós, né, mãe? Pode falar no microfone. Sim, esperava o melhor. A gente participava da igreja. Era uma família feliz. Achava que não tinha problema. Mas a gente continuava cuidando bem dos filhos, trabalhando, dando presente e passeando com a família normal. Mas aí a gente foi descobrindo isso aí, mas até então eu não sabia da dimensão do problema. Mas como Deus é misericordioso, um ano antes de tudo aparecer, essa tribulação toda, eu fiz uma experiência de oração. Aliás, eu fiz um encontro de casais. Depois de muito convite, ela participava da igreja, fez primeira Eucaristia, primeira turma de encontro de adolescente. Com 10 anos, ela já era quase desse tamanho. Então, achava que era muito grande, já sabia, já entendeu? Aquela coisa de querer sair sozinha. Mas a gente, com todo cuidado, com todo amor, gente, com todo amor. O amor faz coisa na vida da gente. Quando a gente ama, foi isso aí que fez com que a gente resgatasse essa criaturinha aí maravilhosa. Então, eu tinha feito esse encontro de casais, depois de muitos convites que ela via os coleguinhas todos fazendo encontro de casais, e a gente era muito difícil, meu marido trabalhava muito, e às vezes, mãe, a gente acha que culpa o marido, mas no fundo, olha, eu também tinha lá minha dificuldade de começar a perseverar, entrar numa equipe. Mas graças a Deus, naquele dia o casal me convidou, e eu nem perguntei para ele, já pela segunda vez ou terceira, eu falei assim, não, nós vamos fazer esse encontro de casal. Também ele não perguntou se podia, nem eu. Vamos, fomos, fizemos, olha gente, foi, naquele dia Deus já me deu assim, é como Deus fala, se entrares para serviço de Deus, Senhor, prepare para as provações. Gente, naquele dia já foi uma aprovação tão grande, ela enfeitou a casa toda, maravilha, foi uma festa. Mas naquele dia ela já saiu e não voltou para casa. Mas eu, como Deus eu tinha prestado muita atenção naquele encontro, participei profundamente, que a gente vai para os encontros, retiros, e fica meio desperto, mas Deus já me preparava para tudo que eu ia viver.
Tudo bem, fizemos, já fomos escolhidos para fazer os 5 casais, o casal participando dos 5, fomos escolhidos. E meu marido, às vezes, chegava atrasado em casa, tarde, mas eu já estava lá, mesmo sem ele. Depois ele chegava lá, mas ele ia. E fomos caminhando. Mas depois, no ano seguinte, eu já sentia aquele aperto no coração no trabalho. Trabalhava meio expediente, dava toda a atenção de manhã, cuidava tudo muito bem deles, mas faltava alguma coisa para eles, que era essa presença de pai e de mãe. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho, mas Deus me colocou no meu coração que era isso que faltava. E logo no ano seguinte eu fiz uma experiência de oração, tive uma experiência muito profunda com Deus também, que naquele encontro de casais eu já tinha sede de querer estar rezando, mas eu me aprofundei nessa experiência. Deus foi me ensinando como que eu ia cuidar de Eliana. E os doisinhos tinham 10 e 11, e ela já tinha 14 ou 15 anos já. E eu fui aprender a rezar, gente. E nesse tempo de oração, eu fiz uma peregrinação. E hoje o padre Paulo Ricardo falando da misericórdia, que quando a gente quer alcançar a misericórdia, é sair daquele pecado. Me veio um filme hoje de manhã, assistindo a pregação do padre Paulo. E fui lá, olha, Deus me revelou tudo lá na peregrinação, a palavra Mateus 5, capítulo 7, versículo 5, versículo 7. É aquele que alcança a misericórdia, aquele que é misericordioso alcançará a misericórdia. Isso já foi hoje, depois que ela me convidou. E fomos vivendo isso. Mas no momento do trabalho dela, de que ela começou a me dar muito trabalho, Que tipo de trabalho? Nossa Senhora, imagina. Até tomar água. Eu lembro de uma vez que eu estava fumando cigarro em casa, eles não sabiam. E todo mundo tinha saído, eu ficava muito sozinha em casa, gostava muito de rock. E às vezes que eles não deixavam eu sair de casa, eu fazia em casa mesmo. E aí um dia eu estava fumando, eu ouvi o barulho de subindo na escada. Meu Deus, onde que eu vou apagar esse cigarro? Apaguei em cima da televisão. Você lembra disso? Lembro. Apaguei em cima da televisão, fez um rombo assim, um buraco, meu Deus. Então, mas aí Deus é tão... Gente, Deus é misericórdia, gente. Ela está viva hoje, está aqui pela misericórdia de Deus. Quando falo de misericórdia, é a misericórdia mesmo. Porque eu sozinha, eu não teria condições de nada, gente. Eu via Deus me levando nos lugares, nas bocas de fumo, ela saía para ir, falava que ia na praia ali, que era uma rua perto. Daqui a pouco dava a hora e o coração de mãe, gente, ele vai apertando e você vai percebendo. Quando você ama seu filho, você cuida, Deus te leva lá no mais profundo também, assim como Ele te dá condições de você, Ele vai com você. Então ela falava, mãe, eu vou ali. E a gente sempre colocava tá hora. Não vai, minha filha. O pai explicava, falava, não, mas ela tinha que ir. E quando chegava, mais ou menos na hora dela chegar, passava. Às vezes eu chamava meu esposo para... Joci, Eliana não chegou ainda, meu filho. Vamos... Não, espera mais um pouquinho, daqui a pouco ela chega. Mas aquilo ia me apertando o coração. Aí ia lá, cadê Eliana? Não ia. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas logo no início, quando ela começou a me dar trabalho, que eu não sabia mais o que fazer, Deus me levou até no convento da Penha para fazer uma confissão. Porque nós somos de Vitória, no Espírito Santo. Me levou, gente, eu fui como se... Assim, Deus me levava.
e também não sabia da dimensão das coisas, e Deus foi me orientando, e através de um sacerdote, ele me pediu que colocasse uma imagem de Nossa Senhora no quarto dela. Mas como eu comecei a rezar, na experiência de oração, grupo de oração, eu já chegava no grupo, já pedia, reza pela minha filha. Eu não falava, nem sabia o que ela estava vivendo, mas eu falava assim, reza pela minha filha, e a oração, e eu perseverante. E naquele dia ele pediu que eu colocasse a imagem de Nossa Senhora no quarto dela, como se fosse a mãe. Como que era o meu quarto? Quarto todo cheio de figura, guarda-roupa, tudo dela era caveira. E eu olhava para aquilo e falei assim, gente, eu não acredito que é minha filha que está vendo isso aí. Mas eu perseverante, gente, perseverante. E naquela imagem Nossa Senhora, parece que Nossa Senhora também, ali eu já começava a rezar o terço, que eu não sabia para onde ir, onde buscar. Sentava eu e meu esposo no sofá, e a gente rezava o terço, e ela sumida, sem voltar para casa, isso já dava meia-noite, 2 horas da manhã, e a gente rezava, e lá pelas tantas o telefone tocava, e ela falava assim, mamãe, olha, na metade do terço, no segundo, terceiro mistério, ela ligava, falava assim, olha, estou em tal lugar, vem me buscar. Então eu vi como que Nossa Senhora nos conduziu. Mas, gente, era uma coisa assim. E quando ela saía também, que o pai ia buscar e não encontrava, ela estava caída embaixo da mesa, porque os colegas, aqueles colegas, entendeu? Que eu tive também que fazer amizade. Pai, mãe, procura os colegas dos seus filhos para ajudar. Ame, acima de tudo, ame, porque se você sai de casa, meu filho, para procurar o seu filho, se você tiver com pensamento, será que está em dúvida? Não, vai com o coração, com a misericórdia mesmo, como que você precisasse encontrar seu filho onde ele estivesse, porque os lugares que ela ia não era fácil, não era, e a gente ia também, sozinha, graças a Deus, essa pai e mãe, quando você reza junto, quando você está ali, seu matrimônio, procura buscar no seu coração, mãe, o que impede, como ela falou hoje aqui, o que impede a misericórdia de Deus acontecer na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, o que impede? Procura rezar, procura estar. Hoje o padre falava também em oração, a oração nos acalma, a oração, a palavra de Deus nos dá a palavra de sabedoria para você falar com seu filho, porque às vezes você já vai, eu não vou e deixa para lá, não deixa não, luta pelo seu filho, luta porque filho é uma bênção de Deus. Eu só quero completar, porque, graças a Deus, isso não levou muito tempo. Eu tive meu encontro, então, pessoal com Jesus, o golpe da misericórdia. O grande encontro com a misericórdia se deu no dia 15 de maio de 2003. Desculpa, de 93. 15 de maio de 93, no encontro de jovens, junto com o Padre Léo. Foi uma vez que o Padre Léo foi na minha cidade, eu já sabia daquele encontro, minha mãe insistiu muito que eu fosse naquele encontro de jovens, eu não queria ir, eu era muito rebelde. É bom porque muitos já conhecem a minha versão, né? E ouvi-la é demais, porque mais do que comprovar aquilo que vocês já sabem, talvez da minha boca, não é nada disso, mas é a experiência de mãe, é alguém vivendo a mesma realidade, mas com outros olhos, com outra visão, e com as suas dores, com as suas lutas. Naquela semana eu me lembro, eu era muito rebelde, era muito revoltada, batia a porta, gritava, desobediente, como ela já disse. E um dia que antecedia, que era o dia 14, era uma sexta-feira, era aniversário, ou eles iam visitar minha avó, e me deixaram em casa mais uma vez sozinha.
Na minha casa tinha um daqueles barzinhos de canto de sala. E antes disso, né, quando eles não me deixavam sair porque queriam me prender, achavam que isso era o melhor, eu esperava eles dormirem para beber o que estava lá naquele barzinho. Nessa época, em 93, já não existia esse barzinho, mas tinha um pouquinho de vinho dentro da geladeira, e era a única coisa que tinha, era aquele pouco de vinho dentro da geladeira. E eu, muito revoltada, muito rebelde, sem sentido, querendo curtir a minha vida. E na verdade eu não sabia para onde eu ia, não sabia o que fazer. Era uma pessoa totalmente perdida. Porque a droga, porque os namoros desregrados, a bebida, já estava me deixando louca, depressiva. Já tinha ido ao médico, né, neurologista, não conseguia dormir mais, já tinha reprovado, perdi 1 ano da escola. E não tinha sentido mais, eu queria acabar com tudo. Poxa, não está valendo a pena. E aí eu fui e peguei aquele pouco de vinho com álcool de cozinha que tinha embaixo do banheiro, de limpeza, e bebi. Daí eu bebi, liguei o som na maior altura. Eu gostava de rock pesado, e liguei aquele som na maior altura, e fui bebendo, enchendo a cara ali, até que eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a faltar o ar, perdi o ar, a respiração ficou lenta. Eu comecei a tremer muito. E, diante de tudo aquilo que tinha no meu quarto, aquela caveira skatista, CD, aquele monte de coisa, aquela sujeirada, todas as paredes pintadas, pichada, eu fui lá naquela imagem de Nossa Senhora das Graças, que ela tinha colocado no meu quarto, para fazer uma oração que ela colocou embaixo da imagem, para pedir ajuda a Deus, porque eu vi que aquela hora ali eu estava morrendo. Eu comecei a rezar, ler aquela oração, e aí comecei a tremer com mais força e caí no chão. Nisso que eu caí no chão, eu vi assim minha visão apagando, uma escuridão e uma luz bem pequena no fim do túnel, literalmente. E eu pensei, eu estou morrendo, e comecei a gritar: Jesus, eu estou morrendo, Nossa Senhora, eu estou morrendo, me ajuda. E eu passei pelo corredor, fui me arrastando até o telefone para ligar para alguém. Lembrei de uma amiga, não sei como que eles entraram no meu apartamento, me levaram para o hospital. Eu estava muito agressiva, muito agitada, e depois me transferiram de hospital, e eu fui para o hospital, que quase todo final de semana vocês me levavam, né, para tomar glicose na veia, daquelas vezes que eles iam me buscar, e eu ficava debaixo das mesas dos bares, caída de tanto beber, de tanto encher a cara. Então eles me levavam para esse hospital, e o médico falou: olha, o que está acontecendo, né? Ela quase morreu. E naquela noite, eu estava até perto de casa, eu estava no supermercado, tinha ido lá, mostrando a costureira, deixei ela em casa, perguntei se ela queria ir, ela queria ficar, mas talvez já até programando a noitada, né? E eu cheguei e falei: você não vai sair hoje. E ela realmente, aconteceu tudo isso, mas eu já vinha rezando semanas por causa desse encontro do Padre Léo em Vitória. E aí meia-noite ela foi dormir, chegou do hospital, foi dormir, e eu acordei de manhã e, bom, Eliana não vai a esse encontro. Aí ela chega perto de mim na cozinha e fala: mamãe, me leva lá naquele encontro. Eu falei assim: uai, vamos lá no encontro. E Deus também, nesse encontro, ela foi, cheguei no caminho, um amigo dela perguntou: oi, Eliana, onde você está indo? Eu falei: estou indo para o encontro, Padre Léo. E eu voltei para casa. E eu fiz o almoço e me deu aquela coisa no coração, depois do almoço, aquela coisa assim, como você diz: vai lá no encontro, vai para o encontro também. Eu falei assim: mas meu pai não está aqui, mas eu queria ir com ele. Podia até ter ido sem, né? Podia. Mas eu liguei para onde ele estava, ele chegou em casa e nós fomos para esse encontro, gente. Olha, Deus é misericordioso, maravilhoso. E naquele encontro ela pediu perdão, né? Aliás, ela estava na oração. Aí a pessoa vira para o lado esquerdo e abraça seu irmão, perdoa quem que você tem que perdoar. Vira para o direito e abraça.
E naquele momento, eu e meu esposo entrando naquela direção, já chorando, e ela também. Um detalhe, tinha uns 7.000 jovens naquele no meio retiro, e eles foram exatamente onde eu estava. Pois é, Deus Coisas é isso de aí, Deus. coisa de Deus. E olha, só graças, já vivemos tanta coisa na vida. Depois lembrei dessa misericórdia de Deus, já nós sofremos um acidente, muita gente já sabe. Esse acidente aconteceu às 3 horas da tarde, hora da misericórdia. Nós ficamos vivos, eu, Eliana e Fábio, pela misericórdia de Deus, porque a gente podia ter morrido ali todo naqueles tombos daquele carro. E Deus, a misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Mas, meu pai, a misericórdia de Deus nos deixou aqui, e a misericórdia de Deus levou seu Joaci. Seu Joaci, mas escolheu, ele foi escolhido, mas a gente, por fazer parte dessa canção nova, gente, como que a gente sentia também a misericórdia, a gente no colo, como se pelas orações que tanta gente rezou por nós, nos ajudou. Hoje ele não está aqui, mas com certeza Deus precisava dele onde ele está. Para interceder por nós. Interceder. Quantas vezes hoje eu tenho mais 2 filhos, toda a graça que aconteceu depois disso, para ficar também pelos 2 filhos na juventude, um com 18 a 19. Quantas vezes eu vi a mão de Deus pelas nossas orações, rezando pelos namorados, pelas namoradas, que você já tinha casado com o Fábio. E como que eu vejo Deus nos levando, nos conduzindo. Mas, gente, persevere na oração, busque Deus. Não tem nada. Não faça nada sozinho, busque Deus, busque ajuda. Jovens, vocês que estão vivendo dificuldade nas suas vidas, procure amar seus pais, procure viver esse amor dentro da sua casa, na sua família, porque a família é muito importante. Se você tem alguma mágoa, filho, com seu pai, que às vezes a gente nem sabe, cada um de nós temos uma história. Eu tenho uma história, se eu fosse contar aqui, não daria tempo de tanta coisa. Meu esposo também tem a dele, ela também tem, você tem a sua. Procura ajuda. Procura um grupo de oração, procura fazer parte da sua comunidade. Tem muita gente que nos ajudou e tem lá te esperando também. Procura a misericórdia de Deus, porque Deus, assim como a misericórdia dele nos alcançou, alcança você também a ter misericórdia daqueles que estão próximos. Outro dia ouvi o Papa falando, nós temos que ter o dom da oração e ouvir os idosos, a sabedoria dos idosos. Às vezes os pais, procure saber falar com seus filhos também, né? Não é só falar coisa ruim. Procure sabedoria de Deus para poder entender a situação dele, ajudar. A gente sabe de tantos jovens com depressão, doentes, por falta de amor, por falta de misericórdia, por falta de compaixão. Eu digo que o rosto da misericórdia teve nomes: Ednete, Joaci. Foi assim, foi com essa insistência, foi com essa insistência. Era até chata, porque ligava para os meus amigos de madrugada e depois eles vinham tirar sarro de mim, porque ia atrás de mim, porque às vezes para nós adolescentes, jovens, é vergonha ver o pai no meio da galera vindo buscar a gente. Mas valeu. Valeu, gente. Quantas vezes eu saía com ela e com o pai, porque eu não queria que ela voltasse para aquela noite, e ficava pensando, meu Deus, o que fazer? E ela era tão rebelde que ela podia até ter se matado numa noite daquela, né? Sim. Que se cortava, a gente não sabia nem o que estava acontecendo. Me autoflagelava. Flagelava.
E quantos aí, gente, amarram a corda no pescoço, estão morrendo que a gente nem sabe, por falta disso aqui, de um abraço, de um carinho, de uma atenção, escutar. Ele pode falar o que for, escuta o seu filho. Às vezes a gente dá uma cortada logo, né? Mas Deus foi me ensinando, também não era assim tão fácil como mãe, como pai, mas Deus foi me ensinando, foi me curando, foi me libertando, até hoje. Essa vida que eu levo de oração, às vezes a gente vai passando, às vezes a gente não precisa nem mais falar. Você senta perto da pessoa, eu tenho o dom de escutar, eu gosto de escutar as pessoas. E onde eu chego, aquela pessoa já vai sentando e eu já vou ouvindo, e eu já vou dando o meu testemunho, que às vezes eu estou aqui falando isso aqui, mas quantas pessoas que precisam ouvir, precisam falar e não têm ouvido para escutar, porque nós não temos tempo, e cada dia é uma coisa, mas vale a pena, gente. Se Deus, ou melhor, esse foi o jeito da minha mãe, que ela entendeu, porque não criou um filho, uma filha, para essa vida, que não criou a Eliana, não gerou a Eliana, não criou expectativas sobre a Eliana para ela beber, se drogar, ir para os hospitais tomar glicose na veia, ou se autoflagelar, tentar suicídio, tomar um monte de remédio com bebida. Se ela, gente como a gente, não desistiu, insistiu, se ela, com toda a fragilidade humana, porque diante de uma frustração, diante de uma decepção, diante de uma decepção com o próprio filho, poderia ter me largado, poderia ter me deixado. É essa a vida que você quer? Então vai, se vira, quero ver. Se ela, com todo esse sentimento, insistiu, não desistiu, imagine Deus.